Bom dia a todos, a paz do Senhor para vocês, uma excelente terça-feira, que Deus abençoe vocês, já se inscreve no meu canal, sempre estarei colocando vídeos novos para vocês aí, a palavra de Deus, amém? Queria deixar uma palavra hoje, nessa manhã, que se encontra em Mateus 14, versículo 27. Jesus, porém, falou logo, dizendo: tenha bom ânimo, sou eu, não temai. Respondeu-se Pedro e disse: Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas? E ele disse: Vem, Pedro. E descendo do barco andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas sentindo um vento forte, tendo medo, começou a ir para o fundo, clamando, dizendo ao Senhor: salve-me. E logo Jesus estendeu as mãos, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Amém, meus irmãos? Até aqui eu queria deixar essa passagem. Aqui vai dizer que o Senhor deu uma ordem para o discípulo para ir para o outro lado do rio, para o outro lado. E Jesus dando a ordem para eles entram e vai. E Jesus ali deixando as multidão, despedindo da multidão, Jesus sobe ao monte para orar. E na vigília da noite, na madrugada, Jesus venha sobre as águas andando. E ali os discípulos começaram a tremer, achando que era um fantasma. E Jesus já tentando acalmar já o discípulo, dizendo que era ele, que estava ali, vindo de encontro com ele naquele barco. E ali Pedro fala para Jesus: se é tu, Jesus poderoso, me chama para ter ir contigo sobre as águas andar. E ele desce do barco e vai de encontro ao mestre. Só que nessa, quando ele desce do barco, ele começa a andar. Quando ele anda sobre as águas, sentido ao mestre, ele começa a ver o vento forte. E começa a tremer, ter medo. Começou a ter medo. Quando ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando. Mas quando ele sentiu o vento forte, ele começou a temer. Começou a vir a dúvida, o medo. E aí ele começou a se afundar. E Jesus foi até ele, estendendo a mão, segurou a mão dele e começou a levantar ele, tirar ele daquele perigo que é aos olhos dele. Mas se Jesus deu uma ordem para ele, ele podia descansar que Jesus estava no controle. Conta muitas das vezes eu e você, Jesus tem promessa, tem coisas grandes no meu ministério e no seu. E quando vem as tempestades, quando vem os momentos difíceis, que Jesus permite, muitas das vezes o inimigo se levanta para parar o meu ministério, o seu ministério. E Jesus tem chamado nós de cada dia, de madrugada, chamando nós para viver experiência com Ele, nós trememos. Mas esse homem discípulo aqui, esse Pedro, o homem que era bravo, o homem que era valente, o homem bruto, mas aquele homem teve uma fé que muitos não teve ali naquele momento. A pouca fé que aquele homem tinha, ele foi até Jesus. Deixa eu te falar nessa manhã, eu não sei o que vocês têm passado, mas usa a tua fé. Ei, Jesus te chama nessa manhã para você viver coisas novas com Ele. Jesus tem chamado você para viver experiências novas. Não sei qual que é os ventos que tem te rodeado, os ventos. Eu não sei qual é as barreiras, mas assim como Jesus falou para Pedro, ele diz para você: vem, minha filha, vem, meu filho, que eu tenho coisas grandes para ti nessa terra. Ei, faça como esse homem, a pouquinha fé que ele teve, ele viveu a experiência com Deus. Imagina o discípulo descer do barco e andar sobre as águas, assim como o mestre estava ali andando sobre as águas. Jesus chama por ele, ele vive aquele momento. Foi um momento rápido, mas foi um momento que marcou a vida dele. Deixa eu te falar nos pequenos detalhes que você fazer no mundo espiritual, você vão ser tocado, você vai viver experiências novas com Deus. Só que você precisa acreditar, você precisa usar a tua fé, porque a fé sem obra ela é morta. Então usa a tua fé nessa manhã, usa onde que você passar, acredita naquilo que você tanto sonha, acredita nos projetos, acredita na sua família. Imagina para Pedro ali,
o homem falho como eu e você, e Jesus chama por ele. Jesus chamou ele e ele foi de encontro a Jesus. Imagina o discípulo olhando Pedro, pecador falho, andando sobre as águas para encontrar o Mestre. Eita, que passagem mais linda! Jesus vindo de encontro ao discípulo. Ei, Jesus deu uma ordem para eles. E eles acharam ali no perigo dos ventos, acharam que não ia conseguir chegar ao outro lado. Deixa eu te falar, quem deu a ordem na sua vida não foi o homem, foi o Senhor que falou que ia viver coisas grandes contigo. Foi Ele para chamou para viver experiências novas. Ei, faça como Pedro, acredita. Acredita quando tudo está na tempestade difícil, acredita na tua família. Acredita você nos teus sonhos. São poucos que vão acreditar em você, são poucos que vão acreditar nos teus sonhos, mas você precisa acreditar, aquilo que Deus tem sobre a tua vida. Pedro acreditou, Pedro viveu o sobrenatural. Estamos passando um momento difícil nessa terra que Jesus quer despertar eu e você. Deus quer que eu e você tenha uma atitude, tem coisa que eu e você precisa fazer. Pedro, ele teve uma atitude, ele desceu do barco. Jesus, se é realmente você, me chama para andar contigo sobre as águas. Jesus, vem Pedro, pode vir Pedro. E ele começou a ir até Jesus. Jesus te chama nessa manhã para você viver coisas grandes com Ele. Jesus está te chamando nessa manhã, te despertando, para você acordar no mundo espiritual. Ainda hoje começa a se despertar, usa a tua fé, e Deus vai te surpreender por esses dias. Usa a tua fé nessa manhã. Seja como esse homem foi, ousadia de espírito. Seja como ele foi falho, pecador como nós. Só que ele acreditou, ele foi até em Jesus. Ei, acredita, não desiste, não para, não deixa as tempestades te parar. Quantos têm parado no meio do caminho? Quantas pessoas que pregavam, cantavam, faziam a obra e hoje não faz mais, tem parado porque os ventos têm batido forte. Mas Jesus está contigo. No momento que ele achou que era a morte, Jesus chegou e estendeu a mão. Ei, eu não sei a morte que você está vivendo, se é espiritual. Eu não sei a área que você tem perdido um socorro, o desespero tem batido na sua vida. Mas Jesus nessa manhã, ele segura você pelas mãos e te levanta. Jesus está te levantando nessa manhã. Ei, não é o teu fim. Assim quanto muitas das vezes eu achei que eu ia morrer, que era meu fim. E eu muitas das vezes Jesus segurou as minhas mãos. Ei, eu e você não está só. Jesus nessa manhã está dizendo para você: ei, minha filha, meu filho, você não está só, você tem um dono. Você me pertence. Jesus está falando contigo, homem e mulher. Olha Deus falando contigo aí para você não ficar apavorado, para você somente confiar. Ei, não deixa as guerras, a tempestade te parar o teu ministério. É isso que o inimigo quer, te parar. Que você anda de boca fechada, é isso que o inimigo quer. Colocar tempestade na sua vida para você desistir. Muitas das vezes o próprio Deus permite. Deus permite, eu imagino que naquele momento Deus permitiu aqueles ventos vir sobre aquele barco. Deus permitiu. Deus já sabia que aquilo ia acontecer. E Jesus subiu para o monte para orar. Jesus deu uma ordem para eles ir. E eles vieram de encontro com o seu discípulo. Ei, tem coisas que Deus tem permitido na sua vida, não é por acaso. Tem coisas que Deus tem permitido na minha vida, na sua vida, não é por acaso. Ei, Jesus está te despertando nessa manhã. Jesus está te chamando. Entenda porque as guerras, a tempestade, os ventos. Você já está no meio do caminho, quer desistir, ei, não desiste. Não para, não sai do barco. Faça como Pedro fez, usou a pouca fé e viveu sobrenatural. Ei, usa a tua fé nessa manhã. Nem que esteja o tamanho do grão de mostarda, vai fazer diferença. A sua fé vai mudar o teu lar. A tua fé vai mudar a sua vida ainda esse ano. Acredita. Confia no Mestre, que tudo Ele vai fazer na sua vida. Descansa nessa manhã. Tenha ousadia de espírito. Jesus está falando nessa manhã: ei, minha filha, vem de contra mim.
Tem uma grande obra para a tua vida, para o teu ministério. Usa a tua fé. O que é impossível para você, para mim não é. Aleluia, glória a Deus. Deus está falando contigo, descansa. Esse vento não vai te parar, essa tempestade não vai te parar. Aquilo que Deus falou sobre o teu ministério vai se cumprir, nada pode impedir aquilo que Deus tem para mim e para você. Só que eu e você precisamos tomar uma atitude como Pedro. Você precisa olhar para Cristo. Não olha para o homem é falho, mas olha para Cristo nessa manhã. Usa a tua pequena fé que Deus vai te surpreender. Não desiste, não para, não desiste da tua família, não desiste de nada, aquilo que Deus já te deu. Descansa nessa manhã. Amém? Que Deus te abençoe. Seja como Pedro, usou a pequena fé e viveu sobrenatural com Deus. Usa a tua fé nessa manhã. Que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe teu lar. Amém? Fica com Deus. Que Deus te ilumine e fica na paz do Senhor. Amém.